Com certeza tem muita coisa ainda pra falar do filme de Five Nights at Freddy's. A gente já tá preparando um vídeo agora com todos os segredos, easter eggs e coisas interessantes que ainda tem dentro do filme e coisas pra gente explicar desses easter eggs. Mas eu decidi fazer um outro vídeo já começando a olhar para o futuro. Nós vamos agora começar a olhar para o que vai acontecer em FNAF 2, o segundo filme que meio que já tá confirmado. Eu vou falar a respeito do que tá acontecendo no vídeo de hoje, tá bom? Então, muito obrigado já por estar assistindo, a gente vai ter muita coisa para conversar. Trouxe já o vídeo da história, trouxe já as minhas impressões, já expliquei muita coisa a respeito do que aconteceu no filme. E é claro, vai ter também os easter eggs aqui no canal, a gente vai conversar a respeito com vocês. Então, sem ficar mais enrolando, vamos logo agora para ver o que vai acontecer no FNAF 2 e também confirmar várias coisas do porquê que vai ter um segundo filme e, né, outros detalhezinhos que vocês precisam saber nesse vídeo aqui, pois FNAF tá longe de acabar. E agora, né, a série de filmes de Five Nights at Freddy's parece que tá só começando. Então você, para não perder nada do FNAF, perder nada dos filmes e outras coisas interessantes que a gente vai trazer aqui, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada. Sim, vai ter muita novidade, já estão começando a trabalhar em coisas, sabe assim, pro segundo filme, já estão começando a dar uma olhada, então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje, tá? Então você se inscreve e ativa o sino para vocês não perderem as novidades e coisas interessantes que a gente vai trazer, não só do filme de FNAF, mas de FNAF no geral. Aqui a gente gosta bastante e também outros jogos que a gente acaba trazendo para vocês. Então, sem mais enrolações, vamos lá que hoje nós vamos falar sobre o filme de Five Nights at Freddy's 2. A gente já vai começar agora a falar da sequência. Primeiramente, o porquê eu tô falando já que vai ter uma sequência. Primeiramente, porque nós tivemos uma entrevista com Matthew Lillard. Acho que não foi bem no começo do ano, foi um pouco ali depois das gravações do filme. Eu acho que a gente já tava em abril para maio. E ele acabou tendo uma entrevista ali na época, onde ele assume que ele assinou um contrato para mais 2 filmes de Five Nights at Freddy's. Eu tô tentando puxar a cena, tô tentando puxar quando ele falou isso. Ele falou isso numa entrevista, não sei se era pra ele ter falado isso, mas a Blumhouse já se adiantou com ele e falou, né, o Matthew Lillard, caso você não saiba, tá aqui a fotinha dele. Ele foi o William Afton no filme e ele meio que deixou falar assim, ó, eu já assinei o contrato aqui para mais outros 2 filmes de Five Nights at Freddy's. Aí aquela coisa, tá, a pessoa pode ter sido, né, pra adiantar, né, a galera da Blumhouse pode ter feito pra já deixar uma segurança pra não perder o ator, né, caso tenha que fazer o FNAF 2 ou o FNAF 3. Muito possivelmente vai ser pra fazer o FNAF 2 e o 3, né, com certeza já estavam planejando o negócio ali, mas talvez nada confirmado, mas o contrato já estava ali. As coisas para se preparar para um segundo e terceiro filme já estavam ali, pelo menos para o William Afton e talvez para os outros atores também. Mas o William Afton já está confirmado no FNAF 2 e 3, caso vier a acontecer mesmo. Mas outras notícias também bem interessantes do porquê que vai ter uma sequência. Primeiramente, acabou saindo recentemente que o Scott Calton acabou falando que gostaria que o Markiplier, caso você não saiba, né, o Markiplier, o grande rei de Five Nights at Freddy's, foi o homem que basicamente popularizou FNAF, né, lá fora, aqui seria eu e outros youtubers também, mas o Markiplier, ele praticamente botou FNAF no mapa e ele iria participar sim do FNAF 1. Tô mostrando a cena aqui que tinha até ele já com foto, já tinha o figurino, já tinha tudo pronto pra ele, mas por conta de um conflito de agenda, ele não conseguiu participar do filme e acabaram substituindo ele pelo Ryan, né, que é o ator que fez o guarda noturno do começo do filme. O papel do Markiplier era pra ser esse guarda, sabe o guarda que a gente vê antes de começar mesmo, aquela coisa toda? O Markiplier iria fazer aquele personagem, o guarda noturno, dentro da pizzaria, e ele iria morrer na pizzaria, né, aí começaria os créditos, aquela coisa toda, né, sabe, a introdução do filme. O Markiplier ia ser o guarda, né, antes do Mike Schmidt entrar. Mas, conforme eu falei pra vocês, já expliquei em outros vídeos, e só dando um contexto do porque ele não participou, ele tá gravando um filme independente chamado Iron Lung. Iron Lung, que é o Pulmão de Ferro, que é também um outro jogo independente que a galera acabou gostando, qualquer coisa eu trago até aqui no canal. E ele tá produzindo, dirigindo e atuando no filme. Então ele teve que alugar câmera, teve que alugar cenário, teve que alugar, sabe, trailer e tudo mais, sabe? Fazendo as coisas, um equipamento, né, melhor dizendo, pra fazer a filmagem. E aí acabou ficando muito caro e a gravação ia acontecer bem perto da época que Five Nights at Freddy's estava sendo filmado. Isso ia ser uma grana do caramba. A Blumhouse falou, cara, não tem como você viajar pra cá, não tem como você vir aqui. E o Mark falou, não tem como eu ir aí,
não tem como, não vai rolar, não tem como, não tem o que fazer. E aí, então, ele acabou desistindo, né, de ir, e aí aquela coisa. Tá, quando vier uma sequência, o próprio Scott Calton falou, quando rolar, vai ter o Markiplier, né, pelo menos de algum jeito, de alguma forma, a gente vai ter que pôr ele lá, né, e aí, muito provavelmente, no segundo filme vai ter o cara. Nesse filme aqui já teve o Matt Pat, já teve o Game Theory, então pode ser que no segundo filme tenha o Markiplier aí pra aparecer. Fora que também no primeiro filme outros youtubers já apareceram, como o próprio Dalko, o Rasbolski, o 8-Bit Ryan e o Bass, que, né, estão ali como easter eggs no filme. O DJ Sturf também tá ali, que sabe, com o easter eggzinho, né, bem legal. Agora vamos lá, por que que eu tenho certeza que vai ter uma sequência? Primeiro, nós temos já alguns resultados sobre o filme de Five Nights at Freddy's, que acabaram saindo, né, pelo menos ainda no final de semana. São resultados que são muito bons, mas provam que o filme foi um sucesso de bilheteria. Primeiramente, o filme ele já tinha sido pago por conta do serviço de streaming Peacock. Peacock, eu já falei deles pra vocês, é o serviço de streaming que é da Universal, né, dos trabalhos da Universal, melhor dizendo, e só esse serviço de streaming já tinha pago praticamente a produção do filme, a base da produção do filme. Então, eles já estavam meio que garantidos e tranquilos, o que vier a gente paga o filme e aí fica de boa. Mas os resultados estão excelentes, os resultados estão melhores do que o previsto, porque também a pré-venda de ingressos que rolou nos Estados Unidos acabou angariando 20 milhões de dólares, isso só nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil não teve pré-venda, teve um pouquinho aqui e ali, teve acho que cabine fechada, uma coisa ou outra, mas lá fora o bagulho foi com peso de pré-venda e eles acabaram passando a pré-venda do It, que é o filme daquele palhaço, aquela coisa toda de 2017, que também teve uma pré-venda enorme, já angariando quase 20 milhões. Ou seja, 25 milhões com 20 milhões já deu 40 e poucos milhões, 45 milhões, arredondando, melhor dizendo. E aí o filme custou 30 milhões para ser feito. Ou seja, o filme já se pagou e deu ali 15 milhões de lucro. Ou seja, já estavam tudo muito bem, já estavam bem animados. A galera da Blumhouse já estava toda feliz. E aí a Blumhouse começou a ver quando saiu o filme mesmo, agora que a gente tá, né, o filme saiu, todo mundo pode ver. E agora vieram os primeiros resultados, isso da quinta, da sexta e do sábado do lançamento do filme. E o resultado foi 130 milhões a mais de ingresso de venda do filme. Estão começando a falar porque ainda tem domingo e tem amanhã que eles contam, né? Que é domingo e segunda. Se acontecer isso, tipo, eles falam assim, não é possível, tá chegando lá, de chegar pelo menos perto do filme do Super Mario Bros. O filme do Super Mario Bros, ele conseguiu 195 milhões de dólares na primeira semana de estreia, né? Primeira semana, o primeiro final de semana ali que eles começam a contar, sendo o filme baseado em videogame mais bem sucedido da história. E agora, Five Nights at Freddy's tá caminhando, não digo para ser o primeiro, mas de estar ali entre os primeiros dos filmes mais bem-sucedidos baseado em um jogo da história. Então o bagulho vai ser doido e já conseguiram mais 130 milhões. Então a galerinha que tá falando que flopou, que o filme é ruim, não sei o quê, beleza, que você não gostou do filme, que você não gosta do filme, ou achou que deveria ter mudado algumas coisas, mas é inevitável que Five Nights at Freddy's é um grande sucesso. E agora no cinema só provou isso. E outro dado bem interessante que a Blumhouse começou a levantar. As maiores bilheterias do filme são, ó a sequência, Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil, Alemanha e México. Vocês têm noção? Nós, o Brasil, é nós aqui, mano. Vambora! Nós do Brasil estamos nas maiores bilheterias do filme de Five Nights at Freddy's. Tanto que eu vi que teve gente, tipo, pegando a parte do filme, falando assim, né? Melhor dizendo, as grandes franquias de cinema começaram... Eu acho que eles não estavam botando fé que ia ter tanta gente querendo ver o filme. E agora parece que estão fazendo sessões extras, sessões a mais, e botando, tipo, não, coloca o filme de FNAF também pra ver aí em outras sessões, né? Melhor dizendo, eu avisei vocês. Eu estou avisando vocês. Eu tenho certeza que alguém da Cinemark viu. Alguém aí da Kinoplex, do Cine Araújo. Eu sei que vocês me assistem. Vocês duvidaram da minha palavra e da minha capacidade. Brincadeira. Vocês, vou falar a verdade. O filme ia ser gigante, né? O filme ia ser gigante. Então, já comece a se preparar pro FNAF 2 e pro FNAF 3, tá? E faz um combinho legal pra nós, porque não teve no Brasil, tá? Já comece a se preparar pro ano que vem que o bagulho vai ser louco, tá bom? Tanto que já começaram a falar, né, que a pré-produção e as negociações do FNAF 2 já começaram. A produção do FNAF 2,
né? Já tava começando a andar ali com o Jim Henson, aquela coisa toda. Então, possivelmente, eles vão fazer o FNAF 2 acontecer, né? Já vai ter, tá aparecendo um Toy Fred ali, que é justamente dele que nós estamos falando, FNAF 2 das ideias. Então, pessoas, vamos que vamos. Vai ter o filme, muito possivelmente já vai ter, porque já estão começando já a tipo, ó, vamos alugar tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E eles já estão começando a se organizar agora para novembro, para eles começarem a limpar isso, o Jim Henson começar a trabalhar que nem um doido, e aí em fevereiro, março, eles começarem as filmagens mesmo, né, sabe, para fazer já o bagulho todo acontecer. E aí a gente vai ter, ano que vem, filme de Five Nights at Freddy's 2. Aí o bagulho vai ser louco, porque aí vai ter Puppet, aí não vai ter como escapar, vai ter Puppet, aí vai ter os Withereds, aí vai ter o Shadow Bonnie, e vai ter Shadow Fred, e vai ter toda aquela coisa dos anos 80, né? Pois, o que acontece? O que eu acho que vai ser o filme do FNAF 2, que é o grande tema do vídeo, e falando do porquê que vai ter, eu já expliquei pra vocês, e pra onde a história pode caminhar. Porque outra coisa também, a Emma Tammy, ela fez uma entrevista que ela tá muito feliz, né, porque é a maior bilheteria pra uma diretora mulher de filme de terror. É a maior bilheteria pra uma diretora, né? Cara, é absurdo. E do jeito que tá caminhando, que já deu 130 milhões, pode ser que o bagulho fique maior ainda, né? Pelo menos pra agora domingo e segunda, talvez chegue nos 200 milhões passando o Super Mario, o que é absurdo de se pensar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que a Emma Tammy, ela tá muito feliz com esse resultado, e ela falou que tem possibilidades pra explorar mais coisas, pra explorar mais partes do universo, e principalmente pra explorar spin-offs. Talvez aquela ideia da série, a ideia de uma série de FNAF, que eu sempre falei que eu gostaria de ver uma série de FNAF, imagina, a gente recebendo toda semana, igual agora com Loki, com o Gen 5, The Boys e tudo mais, uma série de FNAF saindo aí por semana, falando dos horrores, sei lá, do FNAF 4, por exemplo, ou de algum ponto que eles não consigam pegar. Enfim, eu acho que ia ser muito maneiro. Eu tenho certeza que vocês iam curtir. Eu ia curtir muito, porque ia ter bastante coisa e muita informação pra gente ver, né? E muita coisa legal expandindo esse universo. E aí só faltava o spin-off, talvez ser das fangames de FNAF, o que seria muito do interessante. O que começaram a cogitar, talvez um spin-off The Joy of Creation, o spin-off do filme de Five Nights at Candy's, ou o spin-off do Pop Goes, ou quem sabe dos brasileiros, FNAF Golden Memory. Wester, se você... Manda esse vídeo pro Wester, que é o rapaz que tá fazendo Golden Memory. Vocês têm noção que a diretora do filme começou a abrir a possibilidade para fazer filme das fangames de FNAF? Imagina você, começa a entrar em FNAFinho, e aí você faz lá fangame e tal, aquela coisa toda, e aí passa um tempo, faz o filme de FNAF, e os produtores e a diretora começam a falar assim, vamos estudar, pegar umas fangame pra fazer um filme? O que vocês acham? Cara, imagina você podendo ter o seu próprio filme por causa de uma fangame. Isso eu acho que ia ser maluco, isso eu acho que ia ser absurdo, ia ser muito louco, ia ser muito da hora. Eu tô muito empolgado pro futuro! O futuro, como diria Chainsaw Man, o futuro é pi... Agora que vocês sabem dessas excelentes notícias, vamos então a respeito da sequência do filme de Five Nights at Freddy's, como poderia caminhar. Se eles estão começando a querer pensar mesmo em cada filme ser basicamente um jogo de FNAF, então a gente pode esperar o FNAF 2, que é justamente dos Toy Animatronics, lá de 87, que acontece a mordida, aí vai ter Mangle, aí vai ter que ter Shadow Fred, vai ter que ter Shadow Bonnie, vai ter que ter, né, os Toys, melhor dizendo, e talvez, não sei se o Mike Schmidt vai estar como criança ou algum easter egg ou algo do tipo, porque seria, né, alguns anos, né, atrás. Porque o que acontece? Como o filme a gente sabe que ele se passa nos anos 2000, é justamente dia 6 de abril de 2000 que o filme tá, né, ali com todo o ambiente, melhor dizendo. Então, se eles forem realmente colocar o filme do FNAF 2, seria justamente a mordida de 87. E aí a gente finalmente veria a mordida de 87, que aconteceria com aquele guarda. E aí a gente teria que acompanhar a vida de um guarda novo, que seria o Jeremy Fitzgerald, que é um cara novo que a gente não sabe ainda quem é, que talvez não teria como ser o Josh Hutcherson, já que ele é o Mike Schmidt. Então teria que ser outro cara, outro protagonista. Aí eu vou falar pra vocês que seria muito massa mesmo, os caras pegarem, já sabendo o que vai acontecer com o Jeremy Fitzgerald, né? Talvez colocar o Markiplier como protagonista. Pô, porque ele tem, né, faculdade de atuação, ele tá fazendo agora o Iron Lang, ele fez várias partes, assim, de atuação de filmes e tudo mais. Eu acho que seria bem da hora
porque a gente já sabe o que vai acontecer com o Fitzgerald. Se forem seguir realmente a linha dos jogos, o Fitzgerald, ele morre na sétima noite, né? A gente sabe, na sétima noite não, no sétimo dia, com a festa de aniversário, aquela coisa toda. E aí ele toma a mordida de 87 e ele vai de arrasta, né? Possivelmente. Então, poderia ser isso. Poderia caminhar para um negócio, sim, bem legal. Acho que seria bem interessante. Bom, outra coisa também que teria, né, pra explicar a Puppet, teria que começar a colocar outros flashbacks da Family Diner. A gente teria que começar a ver coisas da Family Diner, porque, por exemplo, o Take the Cake, que é aquele minigame que tá, né, passa o carro de fora, né, e acontece aquela coisa, seria outra parada, né, sabe? As crianças ali começam a falar, talvez, olha, teve uma criança que ficou lá de fora e ela é mega importante e tudo mais, ela seria a Puppet. E aí a história poderia focar no surgimento da Puppet, em quem é essa personagem, e também os vínculos da Puppet com o FNAF 4, com tudo o que aconteceu com ela, né, e tudo mais, e sabe, que poderia ter rolado em 83, que é a data do FNAF 4. E aí a gente poderia começar a puxar o flashback pra lá, puxar as coisas pra lá, puxar a parada justamente pro FNAF 2 e 4 das ideias, que são antes, né, do FNAF 1. Então poderia começar a conversar ali, né, do que estaria acontecendo. Eu acho que eles vão caminhar cada jogo um filme. Nossa, aí vai ser filme pra cacete, né, gente? Nossa, aí vai ser igual os Jogos Mortais. Nossa, vai ser todo ano um FNAFinho? Olha, queria falar não, mas vou ter emprego pra sempre. Estaremos aqui para acompanhar toda essa loucura junto com vocês. Mas olha, eu acho que seria bem legal se eles fossem pra esse lado da Puppet, explicar a história dela, explicar o que aconteceu e também falar do amigo, né? Porque o FNAF 1 a gente teve o paralelo do William Afton, da filha dele, né, da Vanessa, aquela coisa toda, e mostrar um pouco mais desse relacionamento, né, do William Afton com o sócio, do William Afton, sabe, criando as coisas e fazendo as paradas ali, talvez o Spring Bonnie consertado, talvez explicar ou mostrar, né, o que aconteceu dos animatrônicos do FNAF 2 terem alma, aquela coisa toda, sabe, de quem botou vida neles, de quem tá sendo representado no Give Life, no Give Gifts, Give Life, né, e até o Save Them, que tem um easter eggzinho, né, no final ali do FNAF 1, do filme, né, agora nos créditos, que em inglês tá Come Find Me, e aí em português a galera traduziu pra Me Achar, fica M-E-A-C-H-A-R, Me Achar. E quem tá falando isso é, muito possivelmente, o homem por trás do ruim. E aí, parece o que tá dando a entender é que, cara, será que o Save Them foi sempre gritado pelo William Afton? Bom, pelo menos no filme ali, no crédito, tá aparecendo que é ele. Tipo, venha me achar, venha me ache. Ou tá falando pra me achar, e aí começa a tocar antes, aí que eu ia falar, começa a tocar antes o barulho da Puppet nos créditos. Pode ser tipo, me achar, mas achar a Puppet. Achar a nossa Puppet, o que aconteceu com ela, porque ela não tem tanta coisa nesse filme, ela não aparece, só tem esse easter egg no crédito, que começa a tocar a caixinha de música e fala me achar. Pode ser pra procurar a Puppet, o que aconteceu com ela. Então pode ser daí que a gente venha, né, a ter uma resolução. Se for realmente pra caminhar pro FNAF 2, eu acho que a história tem que focar na Puppet, no que aconteceu com ela dando vida às crianças e também, né, falando com os outros personagens, o próprio que eu falei pra vocês, o Jeremy Fitzgerald, que aconteceu e tudo mais, né, e todo em volta da pizzaria do FNAF 2. Se eles forem pra esse lado, cada jogo ser um filme, eles vão fazer isso. O próximo jogo vai ser o próximo filme, desculpa, vai ser dos toys, vai ser, né, desse universo da Puppet, aquela coisa toda. Mas temos também um outro lado da história, que é se eles forem pela linha cronológica dos eventos dos jogos. Se eles forem isso, então logo depois do FNAF 1, tecnicamente falando, teria que ser o Sister Location. Teria que ser o Sister Location. Porque o Sister Location, ele tá caminhando ali pra ficar, né, os eventos do Sister Location, melhor dizendo, entre o 1 e o 3. Então, eu não acho que eles vão fazer isso. Tipo, agora o FNAF 2 já ser a Baby. Tipo, mas seria da hora porque confirmaria, né, que, pô, o Sister Location é depois do FNAF 1. Seria bem interessante. Então, a gente poderia ver a Baby, poderia ver o Ernest, poderia ver, né, quem tá entrando lá, né, na parada. E se, o que a Emma Temi falou, a gente vai começar a acompanhar a história do Mike Schmidt, da Abe, do que aconteceu com eles e tudo mais, aí a gente vai ter o seguinte ponto. Se o protagonista do Sister Location for o Mike Schmidt, aí eu mesmo vou ter que falar, não tem jeito, porque no final da história é o Michael Afton, né? A gente sabe que é o Michael Afton no Sister Location, a não ser que o Scott Calton queira,
né, mudar tudo e falar, não, o Mike que entra no Sister Location é o Mike Schmidt, né? E ele tá falando do pai dele que era o pai lá do acampamento. Enfim, muitas teorias e muitas coisas loucas e coisas interessantes pra gente explorar, né? Porque eu vi uma galera falando assim, pô, agora então a sequência vai ser o Springtrap, né, que seria outra coisa, porque vincula, né, com o primeiro filme. Então, vai ser o Springtrap logo, vai ser a Fazbear Frights, vai ser aquele negócio. E eu falo, não, temos ainda, ó, que nem eu falei, temos o FNAF 2 pra explicar, e tem que colocar ali a ideia dos toys, aquela coisa toda da Puppet. Temos ainda o Sister Location, que cronologicamente vai passar ali depois do FNAF 1, vai ter aquela ideia, né, de ter algumas coisas ali depois do FNAF 1. Aí teria que ter a Circus Baby, teria que ter as coisas, só que aí é aquela coisa, o William Afton foi de arrasta. Como faz agora? Como que funciona? Não sei como funciona. Porque ele tá preso agora no filme do FNAF 1, né? Como ele faria a Circus Baby Entertainment and Rental, né? Na verdade, talvez já estaria pronto, a gente tá vendo os resultados da merda toda. Pode ser também, né? Mas só dizendo que se fosse cronologicamente falando, teria que ir pro Sister Location. E mesmo que se fosse pro FNAF 3 direto, ainda teria que explicar a Puppet. Eles têm que explicar a Puppet. Eles têm que explicar a Puppet, não tem jeito. Eles têm que trazer essa personagem, eles têm que falar dela, eles têm que comentar sobre ela, pelo menos. Ou, né, trazer à luz o que tá rolando, né? Porque o Follow Me a gente viu agora. O Follow Me confirmou que era o FNAF 1. Toda aquela parte, né, do minigame, Shadow Fred, aquela coisa toda, tá já nesse primeiro filme. Então, vai caminhar, né, pra depois, pra continuar. Então, se for explicar, porque tem Shadow Puppet, né? Lembra que tem... Não, Shadow não, eu tô falando errado. Phantom Mangle. Phantom Mangle, Phantom Puppet, Phantom Fred, Phantom todo mundo, né? Tem Phantom Balloon Boy também, Phantom Mangle, tá falando errado. Que tem Shadow Mangle também, né? Nos livros começaram a falar Shadow Mangle, não, Shadow Puppet, que tem uma versão nova lá, e Shadow Balloon Boy também, que tá na enciclopédia até. Mas falando do jogo, são os Phantoms. Os Phantoms teriam que ser, sabe, colocados de alguma explicação, colocados de alguma forma, tipo Phantom Puppet e o Phantom Balloon Boy e Phantom Mangle. Tipo, da onde eles vieram, da onde veio esse pesadelo, da onde tá essas coisas. E essas coisas estão no FNAF 2, que a gente sabe que tava lá. E aí o Scott Calton colocou como, tipo, as consequências das paradas que rolaram no passado, né? Que rolaram lá no FNAF 2, principalmente. Então, eu acredito que eles vão pra linha um jogo, um filme, pra justamente lucrar mais. É o que mais faz sentido, é o que mais faz sentido. E aí a gente vai ter o FNAF 2 com coisas do FNAF 4. Né, que seria pra vincular, pra fazer os easter eggs. Aí o FNAF 3, que o próprio Matthew Lillard assinou o contrato pra 3 filmes, e pode ser que eles estiquem pro 4º filme, né? E aí tem que botar o homem de novo lá. Meu Deus do céu, enfim. Aí a gente vai ver isso aí em 2025, né? O que vai acontecer. Bom, temos aí várias linhas que Five Nights at Freddy's pode continuar, seguindo pro FNAF 2, que é a sequência dos jogos, que aí vai explicar o que aconteceu em 87, né? A linha do tempo mais antiga. Pode ser Sister Location, que seria cronologicamente depois do FNAF 1, os eventos, né, da perseguição do Homem Ruim, do que aconteceu com ele, do que rolou, né, da Baby, aquela coisa toda. E aí temos também sequência direta FNAF 3, né, pulando o Sister Location, deixando ele pra depois, sei lá. E aí vai explicar, né, o que aconteceu, Fazbear Frights. E aí o problema é que, tecnicamente falando, seria 20 anos no futuro. Eles já estariam um pouco mais velhos, né? O próprio Mike Schmidt, a Vanessa, a Abe, né? Talvez a Abe seria a protagonista? Não sei. Possibilidades bem interessantes. E aí imagina, a guarda, na verdade, do FNAF 3, que a gente tá jogando, na verdade não é um guarda, é a guarda, e é a Abe tá continuando as coisas do irmão? Interessante aí, ó. Tô dando umas ideias boas aí. E aí, tipo, ela tem que falar com uma velha amiga que é a Vanessa, e a Vanessa tá toda traumatizada lá, toda lascada por conta do que ela aconteceu no FNAF 1 lá. Pode ser, hein? Pode ser bem interessante esta ideia também, não vou descartar. E aí, tipo, ela vai ver e é o mesmo homem ruim que ela enfrentou lá no passado, aquela coisa toda, né? Ela agora tentando apagar as coisas do irmão, e aí dá tudo errado, dá ruim, dá o caramba mesmo. E aí depois, o filme do FNAF 3 seria o nosso queridíssimo Pizzaria Simulator, e aí seria o fim da história, o fim das crianças e tudo mais. O problema do terceiro filme de FNAF ser o Pizzaria Simulator, né, que é o FNAF 6, é que tem, por exemplo, o Molten Fred. E o Molten Fred a gente sabe que veio do Sister Location. Não só ele, mas Circus Baby também, tem a Scrap Baby. Tipo, como é que nós faz? Tem o Left e o Scrap Trap, até aí a gente
beleza, a gente consegue encaixar os dois. Porque, né, tipo, menciona algumas coisas da Puppet no segundo filme, e aí bota o Left lá pra prender essa Puppet. Mas aí ainda assim ia faltar a explicação dela, o que aconteceu com ela, né? A história dela, melhor dizendo. O único que estaria continuando ainda é o Scrap Trap, que aí seria o Matthew Lillard de novo, né? É agora com cabeça de amendoim. Bom, muitas possibilidades. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí que eu quero saber. Manda aí sua teoria mais braba que quem sabe a gente fala aqui. Ó, o fulano falou aqui, falou um bagulho da hora. A gente traz um vídeo aí pra vocês. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima.